ver como você pode formatar uma tabela. Esses dados dessa tabela eu tirei do banco de dados Northwind do Access, só para mostrar para vocês como exemplo. Para criar uma tabela, você já sabe como fazer, já deve ter assistido outro vídeo. E aqui eu vou ensinar como você pode formatar uma tabela. No menu, tendo uma tabela selecionada, no menu Design, você tem estilos de tabela. Esses estilos, note que basta você posicionar o mouse sobre um determinado estilo, ou ainda você tem uma galeria de estilos que você pode também visualizar como vai ficar a sua tabela. Uma vez definido o seu estilo, você pode clicar e ele vai formatar a tabela de acordo com a sua necessidade. É interessante notar que você tem vários e vários estilos necessários para a sua empresa. Você pode também definir um modelo e usar esse modelo no seu estilo. Por exemplo, quando você seleciona o ícone de mais, ele vai exibir todos os estilos. Se você não tiver um estilo que lhe agrade aqui, você pode modificar estilo de tabela. Nesse estilo da tabela você pode definir as propriedades, por exemplo, sombreamento, colorido, ênfase 4, estilo baseado em, você sempre baseia um estilo em uma tabela previamente criada. Aplicar a formatação à tabela inteira, e aí você tem a fonte da letra, o tamanho, os negrito, itálico, sombreado, a cor que você vai aplicar à fonte, qual é o tipo a espessura da linha a ser aplicada, o tipo da linha, se vai ser automático, se vai ter linhas de grade ou não. Essas linhas de grade podem ser aplicadas tanto em todas as bordas ou só na vertical, horizontal, direita, esquerda, superior, inferior, como queira. As cores do tema também que você pode aplicar e o alinhamento dos dados dentro da tabela, onde que você vai alinhá-los. Uma opção a mais você tem em formatar, por exemplo, formatar bordas e sombreamento. Aqui você pode definir exatamente quais são as bordas e onde que você vai aplicá-las em cada uma das suas células da tabela, ou até a tabela inteira. Por exemplo, vamos pegar aqui fonte. Ele abre a janela justamente de fonte de letras, onde você pode definir a fonte, o estilo, o tamanho e todas as características relativas a uma fonte de letra. Vamos dar um cancelar e um cancelar. Então, nessa parte de formatação das tabelas, você pode definir cada uma das tabelas, de acordo com os seus formatos, ou pode ainda limpar. Quando você seleciona limpar, ele deixa a tabela no formato sem nenhuma aplicação de formatação. Essa primeira opção que tem tabela com grade é a mais comum que nós utilizamos. Se você formatar sem nenhuma formatação, aplicar, para limpar a formatação, que vai ser uma tabela normal. Então, através dessa parte de formatação de tabelas é onde você pode exatamente criar todo um estilo de suas tabelas. A última opção que existe é novo estilo de tabela, e aí sim você vai criar aqui um estilo, vai dar um nome para o seu estilo, baseado em qual tabela, qual é a tabela que vai ser a fonte de dados, uma fonte para você ter como referência. Pode selecionar vários tipos aqui existentes, ou pode ainda se basear, por exemplo, numa tabela profissional e aí mudar as cores. Sem cores, olha só, você pode aplicar uma determinada cor na tabela, se vai ter bordas externas, qual é a cor do texto que você vai utilizar. Vamos colocar aqui uma cor nesse estilo, o tipo de fonte, ou melhor, o estilo da borda que você vai utilizar, aqui a espessura da borda e assim por diante. Você teria que dar um nome, uma tabela customizada. E aí você poderia também aplicar todas as propriedades da tabela, como que vai ficar a tabela em relação a algum texto já existente, propriedades de linha, coluna e de célula em si. Vamos dar um cancelar, e aqui eu vou dar um cancelar, e assim você já sabe como criar uma tabela e aplicar uma determinada formatação. Nada impede também de, uma vez tendo os dados, a sua tabela formatada, nada impede de você querer trocar alguma cor, alguma fonte, alguma coisa especificada dentro da própria tabela. Independente se for
aplicada ou não uma formatação.